Já estamos ao vivo, sejam bem-vindos, todos que estão nos acompanhando nessa live. Tenho a honra de receber aqui no meu canal nosso queridíssimo deputado federal Diego Garcia, um grande homem de Deus, grande amigo, aí que tem ficado bravo com o povo lá no Congresso com esse negócio da droga aí. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Tiva. Boa noite aí para todos. É uma alegria poder participar com você dessa live, né? Trazer luz aí a esse tema que está em evidência no Brasil todo. Talvez até um pouco por conta dessa braveza nossa aí nos últimos dias, que fez trazer esse tema à luz, até porque senão seria votado e hoje já estaria sendo apreciado lá no Senado Federal. Mas a gente conseguiu, naquele momento, tivemos que ter uma atitude contra o atropelo ali do presidente da comissão especial, que queria, a toque de caixa, aprovar essa proposta. E se alguém quer fazer uso da maconha, não sou eu que vou impedir ou vou parar essas pessoas, mas não com o meu voto e com o meu apoio, né? Então não vai ser tão fácil assim, porque a gente sabe o mal que as drogas trazem e fazem na família e na vida aí de milhares de pessoas em nosso país. Então a gente que atende na prática esse público, a gente sabe bem o mal que as drogas trazem aí para o nosso país. É verdade. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos inteirando o pessoal, vou chamar a galera do Instagram também. Pessoal, nós estamos aqui no meu canal no YouTube, já estou ao vivo com o deputado federal Diego Garcia, vamos falar sobre a maconha no Congresso Nacional. Vai lá no meu canal no YouTube, canal da Etiba, ok? Estou te esperando aqui. Já mandei para a tropa e o pessoal vai chegando. Ô, deputado, eu queria saber o que foi que aconteceu lá, aquele quebra-pau. O senhor ficou bravo com o presidente da comissão especial. Foi criada uma comissão especial para tratar do assunto, né? Mas me parece, como eles sempre fazem, a esquerda sempre tem que dar um jeito, né, para passar a pauta deles, progressista, e que é uma pauta antiga, né? Eles já vêm trabalhando isso há muito tempo. Eu me lembro, uma vez, que vazou um vídeo, me parece, quando quando eles estavam tratando do assunto, eles estavam fazendo uma reunião, me parece que às 8 da manhã, numa segunda-feira, era uma reunião assim, meio que às escondidas, e ali eles deixaram gravando, alguma coisa assim, e vazou o vídeo deles dizendo sobre essa estratégia. Primeiro, vamos usar as crianças, né, com a necessidade do uso da substância, a gente emociona, eles até usaram o termo, né, a gente emociona as pessoas, aí depois a gente conquista os médicos para que eles também ganhem com receitas, né, e por fim a gente conquista o que a gente quer, que é o uso recreativo, ou seja, eles entregaram, sem saber que estavam gravando, estavam no ar, né, parece que tem esse vídeo rodando aí na internet. Eles entregaram qual que era a estratégia, né? Emocionar com casos de pessoas que precisam de uma substância que contém na cannabis, né? Que hoje já é uma possibilidade, né? Não tem problema, é uma questão. Essa questão, uma vez que é manipulado um medicamento que é feito de maneira ordenada, orientada, com a dosagem certa, direcionado para as pessoas que realmente precisam, né? Mas aí eles pegam esses casos, lançam, causam uma comoção, usam as crianças que precisam do medicamento, e depois você coopta os médicos que poderiam usufruir desse benefício, até financeiramente, para poder receitar e ganhar com isso, até conseguir o que de fato eles querem, que é a liberação total da maconha para uso recreativo. E eles deram uma amortecida na causa, afrouxaram um pouco, e agora estão voltando com tudo.
infelizmente, com tantas pautas importantes, né, sérias, urgentes, e agora o presidente da Câmara e do Senado querem pautar o uso da maconha, né? Queria te ouvir, deputado Diego Garcia, qual que é o problema, Maio? O que você vai ver lá dentro? O que está se tramando lá dentro para até chegar a liberação do uso recreativo? Qual que é a estratégia que você está vendo que está acontecendo dentro do Congresso Nacional? Vamos lá, Tiva, vamos explicar para o pessoal aí. Bom, primeiro sobre a confusão, né? Para quem está chegando agora nesse tema, para quem está ouvindo falar desse assunto agora, então a gente olha assim, bom, o uso de uma planta, como tantas outras plantas existem para fins medicinais, para o tratamento de crianças com epilepsia refratária, pessoas com câncer, eles falam que está sendo utilizado e pessoas estão sendo curadas, pessoas com inúmeras outras doenças, Alzheimer, né? Então, você olha assim no primeiro momento e fala, pô, deputado, você contra tudo isso, né? Ainda mais você que preside aí à frente da vida e da família, que preside a frente parlamentar de doenças raras, e justamente são vários pacientes com doenças raras que tendem a ser beneficiados com tudo isso. Então, no primeiro momento, quando você olha, você fica aterrorizado e dá razão para eles. Mas quando você vai a fundo no que está por detrás disso, é aí que você começa a descobrir as artimanhas. E aí as pessoas vão entender, porque aquele vídeo que saiu aí em tudo que é veículo de comunicação, da minha suposta agressão, que eu teria dado um soco no presidente da comissão, e que não foi nada disso, eles cortam e só mostra aquele momento. E não mostra a reunião desde o seu início. E no início da reunião, eu havia apresentado 2 requerimentos, um que era para que as votações fossem nominais de todos os requerimentos que nós tínhamos apresentado naquela reunião. E o outro que era para a inversão da ordem dos trabalhos. Eram requerimentos, eu apresentei vários requerimentos, com o intuito de obstruir a comissão e não permitir de que ela avançasse com a legalização do uso recreativo da maconha no Brasil. Então, eu estava fazendo uso do regimento para impedir aquele processo de que aquela votação acontecesse. Até aí, tudo normal. O problema é que o presidente da comissão, ele aprovou os meus requerimentos, ou seja, todas as votações teriam que ser no processo nominal. E quando ele anuncia o momento da votação, nós, então, pedimos verificação nominal. E é aí que começa a confusão, porque ele diz que não. Ele não aceita o nosso pedido, e aí ali a gente começa a debater e a discutir, e dura ali por um período, até que, quando ele se propõe a dar continuidade na reunião, eu então me levanto e vou ali na direção da mesa, empurro o computador, coloco a mão no peito dele e digo para ele que ele não vai dar continuidade àquela reunião, porque o presidente da comissão não é dono da comissão. Ele está ali para coordenar os trabalhos. Só que, Tiva, eu sei quem é esse presidente da comissão. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Está aí nas redes sociais públicas. Vários parlamentares, inclusive, publicaram aí, resgataram alguns dos vídeos que ele defende há muitos anos já, Tiva. Uhum. O uso recreativo das drogas, a liberação de todas as drogas ilícitas no nosso país. Não é só da maconha, não. E ele fala isso publicamente. Publicamente. Então, eu que não sou... É um militante da causa, né? Um militante da causa. Eu que não sou mais um bebê ali na Câmara, né? Não sou uma pessoa ingênua ali na Câmara, que conheço muito bem
quem são meus colegas ali, os parlamentares, e sei muito bem qual é a intenção desse parlamentar, e sei como essa comissão ela foi criada, que foi numa reunião ali, num acordão com o presidente da Câmara, e em qualquer cenário hoje, Tiba, em qualquer cenário, o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele criou essa comissão e ele já fez toda a composição dela, impedindo de que em qualquer cenário a gente vire o placar. Então, em qualquer cenário, a gente não consegue virar o placar. Só que o que aconteceu? Quando nós fomos para esse debate há 3 semanas atrás, quando iniciou, então, a primeira votação que teve foi 19-12. E já na última votação, antes daquela votação, antes daquele momento da discussão, nós já colocamos, foi 18 para eles e 16 para nós. Por quê? Porque os próprios parlamentares também começaram a ver, a enxergar e a reconhecer de que, para autorizar o uso de um Desculpa, Tiba, me ligaram aqui. Tá, tranquilo. Para autorizar o uso de um medicamento no Brasil, Tiba, não precisa de projeto de lei. Imagina, Tiba, pensa comigo. Medicamento está saindo o tempo todo, novos medicamentos. Graças ao quê? Ao avanço da ciência, da pesquisa clínica, novas terapias. Eu presido à frente de Desculpa, Tiba, estão me ligando aqui, está insistente o negócio. Eu presido a frente parlamentar de doenças raras, Tiba, na Câmara dos Deputados. Ou seja, são doenças gravíssimas. E a todo instante, novos medicamentos estão surgindo. Eu vou citar aqui o exemplo de uma doença. Você já deve ter visto várias campanhas aí para crianças que nasceram com AME, que é atrofia muscular espinhal. Então, as famílias fazem as vaquinhas porque é medicamento de alto custo. Tiba, pelo menos nos últimos 4 anos, não existia nenhum tipo de medicamento para essa doença. Nos últimos 4 anos, já saíram 3 medicamentos para essa doença. E o futuro, muito provavelmente, surgirão novos medicamentos. Agora, qual que é o processo para que esse medicamento de alto custo alcance as famílias no Brasil? Passa pela Anvisa, pelo registro na Anvisa, depois vai para o Ministério da Saúde, onde é feita a análise ali para incorporação, que é feita pela Conitec, que é o órgão responsável, e tendo parecer favorável, é publicado aquele parecer e o medicamento é então incorporado e distribuído gratuitamente para as pessoas. Eu, Tiba, sou totalmente favorável a esse processo. E é isso que eu defendo para qualquer medicamento. Por quê? Porque nesses órgãos estão especialistas. Nesses órgãos estão pesquisadores. Nesses órgãos estão pessoas que vão pegar as provas, as evidências de cada tema, de cada daquele medicamento e vão comparar. Vão ver as pessoas que receberam o medicamento, a eficácia do medicamento, qual a dosagem correta para que esse medicamento seja distribuído em território nacional. Então, são esses órgãos que vão fazer isso. Tiba, não é papel do Legislativo, do Congresso Nacional. Como que o Congresso agora vai legislar sobre cada novo medicamento que surgir no mundo? Não tem cabimento, porque nós vamos estar colocando, eu, que sou formado em administração, não sou um pesquisador, não estou testando medicamento em rato, em seres humanos, para dizer para as pessoas, pode tomar, que é eficaz, eu garanto, eu assino embaixo, tanto que eu vou votar aqui. Não, eu não tenho competência para isso. O meu papel como deputado é assegurar que as pessoas, Tiba,
elas votar o orçamento para que as pessoas que necessitam desse medicamento, elas possam receber e não falte lá na ponta. É assegurar o orçamento para a compra de medicamento de alto custo. Ou seja, nós estamos percebendo que existe toda uma intenção. Não é o processo normal da aprovação de um medicamento comum, porque eles estão transformando isso em projeto de lei. É claro que eles estão querendo é a aprovação, a legalização das drogas no Brasil. Isso é óbvio que é, entendeu? Isso é só tonto que não enxerga isso. Isso está evidente, eles estão querendo traçar o caminho planejado lá atrás, usar as crianças, cooptar os médicos e para uso recreativo. Agora é o seguinte, a gente tem que entender, todo o processo de droga pesada, de usuários, de dependência, as pessoas que entram num processo de drogadição, eles começam sim com a droga. A maconha é a primeira droga que abre porta para todas as outras. Eu trabalhei com muitos anos com esse tipo de coisa, quando eu estava na Canção Nova, no PHN, a gente pesquisava sobre isso, atendia as pessoas, a gente promovia encontros, pregava em casas de recuperação. Por muitos anos a gente fez isso, né? Até antes de entrar na Canção Nova, quando tinha um trabalho junto com a Sacramento de Amor, atendia os irmãos de rua. Hoje a Sacramento tem uma casa de recuperação só para dependentes de droga. Então, minha vida inteira eu tive envolvido com esse trabalho de lidar com as pessoas com problemas de droga. Meu pai, ele sempre foi envolvido em ajuda nas casas de recuperação, né? Fez do sítio dele, inclusive, uma casa de recuperação. Ou seja, o que eu percebo, né? Na minha vida inteira eu percebi, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Isso, gente, é uma coisa. Isso é uma estratégia de controle social, de estratégia de controle sobre os comportamentos. Por que eles estão nesse combate todo do cigarro, no álcool, lei seca, não sei o quê, combate querendo... não pode mais o cigarro fazer propaganda na televisão, então, ao mesmo tempo, relaxando a maconha. Porque a maconha ela é um entorpecente, ela entorpece, ela deixa burras, pessoas burras, pacatas, né, e podem ser manipuladas. Isso é uma estratégia social, só bobo que não entende. Entendeu? Ao contrário do álcool, ao contrário do tabaco, o tabaco, ao contrário, ele até deixa a pessoa um pouco mais ligada, o raciocínio mais rápido, né? E já a maconha não, é muito mais um processo de degradação e é a porta para as outras. Então, a gente vê que isso é uma estratégia sim, né? E a gente tem que olhar para a realidade. O que se faz, o argumento que eles falam hoje, né? Não, as drogas estão aí, o combate às drogas foi ineficaz, comprovou que não se teve sucesso, né? Então nós temos que afrouxar as coisas, aí a gente regulamenta para dar segurança para o usuário, para dar produto de qualidade. Então a gente tem duas opções. O que a gente vai fazer? Vamos estatizar a coisa ou vamos privatizar? São os únicos dois caminhos para fazer. Se a gente estatiza a coisa, aí a máquina estatal tem que dar conta de tudo, vai ter que fiscalizar, vai ter que manipular, vai ter que se organizar, vai ter que combater o tráfico, resumindo, que é o concorrente do Estado, né? E isso a gente vai dar mais poder ao Estado, vai inchar a máquina, burocratizar todo o processo e continuar com a guerra ao tráfico, que é o concorrente do Estado. E o outro caminho, que é a privatização, o que faríamos se privatizássemos? Nós colocaríamos hoje os traficantes como os grandes empresários da droga. Daríamos esse poder para eles. Agora, todos nós sabemos qual meio que é meio. Nós gostaríamos de ver o Beira-Mar como o grande empresário da droga no Brasil. Marcola, o grande empresário da droga. É isso que nós veríamos se a gente fosse privatizar a coisa. Entende? E de toda forma ia ter que combater o tráfico. Por quê? Que nem no Uruguai. No Uruguai se legalizou a droga e pôde perceber que 60% da droga no Uruguai, onde foi legalizado, é ilegal. Entendeu? Mais da metade da droga que é consumida lá hoje é no mercado negro. Ou seja, o mercado paralelo vai conseguir se estabilizar, porque vai vir mais barato, não vai ter o imposto para pagar, o empresário vai ter tudo isso, vai ter o mercado negro
e vai, de todo jeito, vai ter que acontecer o combate ao tráfico. Agora, na privatização, você dá poder aos traficantes, que hoje estão comandando o tráfico. Você coloca eles como empresários, trabalhadores do mercado, entendeu? E se você estatiza, você combate o tráfico, tem que combater o tráfico do mesmo jeito, e incha a máquina que está cheia de corrupção, né? E cheia de competências que não é dela, não tem vocação para administrar esse tipo de coisa. A gente está vendo as empresas estatais, tem que privatizar mesmo. O Estado tem que ficar com o mínimo para dar conta do recado, fica com a educação, fica com a saúde, fica com a segurança, basta, chega no máximo. Porque a gente vê, quando quer enfiar o dedo dele na vida do cidadão, o que acontecia nos anos 80, né, onde não se tinha essa burocratização toda? A economia ia subiu de maneira esplendorosa. Aí o Estado colocou o olho, começa a regulamentar tudo para poder arrecadar e esguela o empresário, o pequeno empresário, e que não dá conta. Hoje no Brasil, nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto. Isso aqui é um absurdo. Empresário no Brasil é herói. Eu sempre falo isso. Empresário no Brasil é herói, porque resistir a essa burocracia toda, né? Eu também tenho empresa, né? Para abrir empresa, para mudar a empresa de cidade. Vocês não têm noção do que eu passei, entende? Uma loucura, uma burocracia burra até. É isso que resulta quando você entrega tudo na mão do Estado. Não dá, entende? E agora vai fazer o quê? Não, vamos entregar na mão do traficante? Então, gente, o que esse pessoal está querendo? Dentro da estratégia de controle comportamental, e essa guerra é antiga, o deputado Diego sabe do que eu estou falando, né? Lá da escola de Frankfurt, você vem lá dos sociólogos, das grandes fundações internacionais, toda a militância de controle populacional. Eles querem entorpecer o cidadão para controlá-lo. Esta é uma verdade, tá? Então, quando chega no Congresso Nacional um discurso desse, não, é para o bem das pessoas, não é. Não é para o bem das pessoas, é para favorecimento de alguns, né? E a manipulação de outros. Essa que é a verdade, né, deputado? É isso mesmo. É mais um braço, Tiba, né, da promoção da cultura da morte no nosso país. Cultura da morte. Você, Tiba, com certeza aí uma das referências no nosso país hoje na promoção da cultura da vida, na defesa da vida, da família. Então, você, melhor do que ninguém, sabe, né? Especialista, dá aula disso para as famílias no Brasil, ajuda famílias no Brasil, falou aí do teu testemunho pessoal, do teu pai, com relação às comunidades terapêuticas, sabe o drama que foi relatado, inclusive, na semana passada, na Comissão Geral, por várias mães que tiveram a oportunidade de falar e dizer para os deputados, pelo amor de Deus, não aprovem esse projeto. Não aprovem esse projeto, porque o meu filho não está mais aqui para contar a história, porque foi vítima da maconha. Então, nós sabemos que as drogas, elas matam, elas tiram a vida, elas tiram a dignidade, elas destroem a família. E esse é um braço da promoção da cultura da morte, é mais um braço. E eles usam as estratégias, assim como na questão do aborto, que vão mudando os termos, a linguagem, o jogo de palavras, até para, justamente, é o que nós falamos que é o cavalo de Troia. Quando eu comecei a usar essa expressão cavalo de Troia, o pessoal chamou a atenção de todo mundo, porque, ô deputado, mas aonde que está isso no projeto? Porque a gente não vê. Essa é a estratégia. Que nem projeto de aborto, você não encontra a palavra aborto, é saúde reprodutiva, né? É liberdade sexual, tudo para falar de aborto, não se usa mais alguns termos. Essa é a guerra civil. É essa estratégia da linguagem, né? E que eu mostro, eu provo isso e mostro para as pessoas. Já começa na ementa do projeto, Tiba. Porque quando as pessoas pesquisam, coloca lá, PL 399 de 2015, qualquer site de pesquisa, de busca, o que vai aparecer lá? Um projeto de lei
com 3 artigos. Um projeto de lei simples com 3 artigos. O primeiro artigo falando de qual a lei que ele está alterando. O segundo artigo falando que vai ser para tratar de fins medicinais o uso da planta. E o terceiro artigo, essa lei é vinculada agora na data da sua publicação. É o último artigo, 3 artigos. O substitutivo do deputado Luciano Dutti, do meu estado do Paraná, ele tem 60 artigos, tipo. Então, o cidadão de bem comum, que não entende do processo legislativo, que é difícil para nós, imagina para o povo, para pesquisar no site da Câmara ali e encontrar o substitutivo do deputado Luciano Dutti. É complicado. Então, ele para ali na primeira página, ele fala, não, mas o que tem de mais nisso? Não tem nada de mais. O deputado Diego está maluco. Mas ele no substitutivo, ele promove um verdadeiro cavalo de Troia para atropelar. E ele já começa na ementa do projeto, que seria ali como se fosse o título do projeto, que diz assim, a ementa do projeto original fala assim, viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. E o do deputado Luciano Dutti, com 60 artigos agora, dispõe sobre o marco regulatório da cannabis no Brasil. Marco regulatório da maconha. Fala para mim, Tiba, para que o Brasil precisa de um marco regulatório da maconha? Meu Deus do céu, que absurdo. Qual foi a pesquisa, o estudo? Qual o embasamento científico para dizer que num momento como esse, de pandemia, em que os deputados votam tudo remotamente, eles não participam da sessão no plenário, a maior parte não vai na reunião presencial das comissões, está todo mundo votando pelo celular. A quem interessa um marco regulatório da maconha no Brasil? Fala para mim. Mas não para aí. Aí já no primeiro artigo você já começa a ver o cavalo de Troia. Lembra que o projeto original tinha 3 artigos. Nesse artigo inicial, o deputado Luciano Dutti já começa dizendo assim, agora permite as atividades de cultivo, processamento, pesquisa, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis, seja para fins medicinais, seja para fins cosméticos, para fins culinários ou para fins têxteis. Ou seja, Tiba, vale tudo agora, porque a maconha ela se transformou no salvador da vida de todos os brasileiros. Entendeu? Vão lançar aí o shampoo combatendo queda de cabelo à base de cannabis e vão colocar no comércio brasileiro e ninguém vai poder impedir. Barra de cereal, bolo de maconha, bala de maconha, assim como fizeram nos países em que é legalizado. Uhum. Porque qual que é a intenção por detrás disso? É criar a cultura da maconha no Brasil, a cultura da cannabis. Então a gente vai tirando aquela ideia, aquela imagem, tipo, não, isso é mal. Não, mas o Tiba falou que faz mal, falou lá no evento, falou na palestra que ele deu, ele falou do testemunho, mas a gente tá vendo aqui, ó, todo mundo com a bala e é gostoso, o bolo é gostoso, né? Tá aqui a proteína, tá aqui a barra de cereal, tudo agora, não tem nada a ver. E daí eles vão para o próximo passo, que o próprio presidente dessa comissão, que é um deputado do PT, ele fala disso publicamente em um vídeo que está espalhado nas redes sociais. Ele fala publicamente ditando os passos da promoção dessa cultura. O primeiro passo é autorizar no Brasil o uso medicinal, é liberar, que é esse o passo que eles querem dar agora. O segundo passo é liberar as drogas ilícitas.
E não é só a maconha, são todas. Uhum. Tem um doidão, Tiba, lá do Maranhão, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo esse ano, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a liberação do gás de cocaína para fins medicinais. Já tem uma ação tramitando no Supremo. Então, assim, esse é o primeiro passo. O segundo passo vai vir na sequência. E eles vão vir atropelando, porque eles vão querendo, tentando tirar da cabeça, da mente, da ideia do brasileiro de que a droga mata. Não, ela não mata, ela faz bem. Ela cura o câncer, ela cura o Alzheimer, ela é boa para crianças. E eu não estou dizendo que não seja, Tiba, mas eu, deputado federal, não sou pesquisador, não estou do outro lado do balcão para provar que é o que não é, para dizer para as pessoas qual a dosagem que elas vão poder tomar em casa. Não é papel do deputado fazer isso. Você tem que ter os órgãos de saúde que verificam tudo isso. Então fica claro, Tiba, só no primeiro artigo já fica claro que você, cidadão de bem, você, pai de família, você que talvez o teu filho até tenha feito uso já no Brasil e tenha tido algum resultado positivo. Eu não duvido disso. Mas você vê só no primeiro artigo do projeto que aquele objetivo inicial caiu por terra. Eles estão usando você agora, usando a tua família, usando o teu filho, para aprovar e liberar o uso recreativo, sim, da maconha no Brasil. É importante, deputado. Se no Uruguai, Tiba, que você citou, com dimensões muito menores que a nossa, eles não conseguiram fiscalizar e acompanhar, não. Como será a fiscalização disso aqui no Brasil, Tiba? Fala para mim. Loucura, loucura. É importante você ter falado isso, porque para não dar entender que existe uma resistência ao projeto, uma resistência que é diferente da resistência a um medicamento que pode ser produzido pela cannabis. Não é isso. O problema é que eles estão usando isso como um cavalo de Troia e por trás disso eles estão colocando o uso completo, liberação da maconha. É isso que eles querem fazer, promover a cultura da maconha, usando de uma causa que pode ser lícita, né? Se provada se a substância é de fato... ou seja, não é papel do Congresso analisar isso. Tem a Anvisa, tem os órgãos do governo, do Ministério da Saúde, para verificar e colocar isso. Ou seja, no Brasil, inclusive, já se tem o uso desses medicamentos, né, deputado? Já se tem o uso, só que, inclusive, com várias restrições, Chico. Inclusive, com várias restrições. Eu peguei a bula, por exemplo, do primeiro medicamento que teve registro aqui no Brasil. E ele traz na bula, está lá na bula do medicamento, várias restrições para o uso daquele medocamento. Só grave, que no projeto de lei, Tiba, não tem restrição. Olha que interessante. O deputado, o relator que está apresentando esse substitutivo, que inclusive é um médico, ele colocou lá, está escrito, artigo 18, parágrafo 2º, não haverá restrição quanto aos critérios terapêuticos para a prescrição de medicamentos ou produtos à base de cannabis medicinal, de uso humano ou veterinário, desde que seja feita por profissional legalmente habilitado. Então, o que eles vão fazer, Tito? Você conhece muito bem isso, Tito. Você é um especialista na defesa da vida, na cultura, na promoção da cultura da vida e conhece muito bem os promotores da cultura da morte. O que aconteceu nos países onde legalizou o aborto? Clínicas de aborto espalhadas por esses países. Claro. Né? Para facilitar, para a pessoa que está aqui, uma clínica especializada. O que vai acontecer no Brasil com a aprovação desse projeto? Clínicas especializadas para autorizar o uso da maconha medicinal para quem quiser, para qualquer fim, sem critério terapêutico. A gente falou sobre Uruguai.
né, que foi legalizado lá, inclusive o aborto também. E sabe quanto cresceu o aborto lá? 35%. Entende? Então, isso aí é uma estratégia para que se promova a cultura da morte. Isso aí é uma estratégia satânica do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Ele sabe quantas pessoas já morreram, tiveram as famílias destruídas por causa da maconha, que entraram no mundo do crime por causa da maconha. Olha, 70% dos crimes estão ligados às drogas. 70%. Entende? Então você vê, olha as pessoas que entraram para cocaína, para todas as outras drogas mais pesadas, né? Pergunte todas elas, como que eles começaram. Você acha que ele já chega lá, vai me dar uma carreira de cocaína que eu... Não, eles começam com a droga chamada maconha. Entende? Que dá o lance, que dá legal, vai matando os neurônios, a pessoa fica passiva diante das situações e vai se consumindo com aquilo. Os malefícios são gigantes. Agora, querer usar crianças que sofrem, né, pessoas enfermas, para fazer esse jogo sujo deles, de passar a droga no Brasil, né, é muita cara de pau, né, deputado? É muita canalice, né? É muita cara de pau, é muita canalice. Eu tenho aí, como eu presido à frente de doenças raras na Câmara, então você imagina a chuva de críticas que eu tenho recebido de várias pessoas, né, que têm familiares aí com doenças raras. Mas, Chiba, todos que eu tenho conversado individualmente, respondido, sanado as dúvidas, quando eu concluo, todos entendem, compreendem e passam a me apoiar. Porque compreendem que estão sendo usados. Eles sabem que o processo natural para autorizar o uso de um medicamento como esse não é esse. E eu vou trazer aqui um detalhe importante, Tiba, para as famílias que estão nos assistindo, principalmente para as famílias que gostariam de ter esse medicamento disponível a custo zero, né, para poderem fazer uso. Porque é um medicamento que eles falam, né, de um custo aproximado aí de R$2.000. Então, é um medicamento de alto custo. Não é um medicamento acessível para toda a família. Só que, Tiba, ele já tem registro no Brasil, já tem autorização pela Anvisa para produção, comercialização. As pessoas já podem importar. O que falta? Falta a incorporação pelo Ministério da Saúde. Por que não foi feito até hoje, Tiba? 2 motivos. Primeiro, que desde 2015, quando saiu o primeiro registro, nenhuma indústria, nenhuma empresa dessas indústrias aí que estão pagando patrocínio alto em vários veículos de comunicação no Brasil, falando da cannabis medicinal como algo maravilhoso, nenhuma dessas indústrias de 2015 até hoje deu entrada a nenhum pedido na Conitec para a incorporação do medicamento. Aí eu deixo a pergunta aqui para as famílias. Se esse medicamento é tão bom, por que nem a indústria pediu a incorporação dele? Porque se ele é incorporado e os médicos passam a autorizar ali no receituário médico, eles vão vender muito, vão produzir muito. É de interesse da indústria isso. Por que até hoje não fizeram? Sabe quem que fez esse pedido no final do ano passado, Tiba? O presidente Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, do secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor Hélio Angotti. Ele pediu de ofício para que a Conitec fizesse análise. Só que a resposta foi que, pela falta de evidências científicas para o tratamento específico de determinadas doenças, por unanimidade, a votação ela foi pela não incorporação do medicamento. Mas eles deixaram ali no parecer em aberto que a qualquer momento a indústria ela pode dar entrada novamente na Conitec para a incorporação desse medicamento no SUS e disponibilizar gratuitamente para todo o Brasil.
quando esse processo ele é feito, Tiba, é bom deixar claro, porque as pessoas têm me questionado, deputado, mas mesmo assim vai ter um custo alto para o SUS. Nem sempre. Porque passa ali na Conitec por um processo de precificação de preço. Então é feita uma análise. O custo disso, o custo-benefício, a quantidade de pessoas que vão fazer uso em território nacional. Então, após toda essa análise, naturalmente o preço cai, que hoje é de R$2.000, a tendência é cair. Eu vou dar um exemplo aqui. O medicamento chamado Spinraza, para AME, atrofia muscular espinhal. Quando ele surgiu no mercado, Tito, ele chegava para o brasileiro aqui a um custo de mais de R$1 milhão. Ele foi incorporado no SUS agora e o custo dele foi incorporado a R$300 mil. Por quê? Porque passou por todo esse processo de precificação de preço e caiu. Então, o Ministério está comprando a um alto custo ainda, mas bem diferente daquele custo inicial, quando eles colocaram o produto no mercado. E quando surgiu uma nova tecnologia, esse custo tende a cair mais ainda. Então, é assim que funciona. Agora, o Brasil, ele não precisa ser um produtor de maconha para poder disponibilizar esse medicamento para os brasileiros que necessitam. Agora, se a indústria ela está tão empenhada em ajudar essas famílias, por que, indústria, vocês não deram entrada até hoje na Conitec para pedir a incorporação? Por que vocês não apresentam para a Conitec os seus pareceres, as pessoas que receberam o medicamento, que fizeram uso dele e que tiveram eficácia? Aonde estão essas evidências que vocês só sabem falar e trazer para deputados que fazem parte de dois grupos? Um, que é o grupo que quer a liberação das drogas ilícitas no nosso país, e o outro grupo que está defendendo os interesses da própria indústria. Quem é que necessita de um marco regulatório da cannabis no Brasil? Por que nós precisamos agora de produção de sapato à base de maconha, Tiba? Por que nós precisamos de produto de beleza à base de maconha no mercado nacional? Porque é isso que o projeto de lei, porque é isso que o projeto de lei está contemplando, né? É isso que o projeto de lei está fazendo agora. As famílias com doenças graves que eles usavam no início, acabou. Acabou. Então, o substitutivo de 60 artigos, e que deve agora, no próximo dia 8, está marcada a votação desse parecer, o relator pode incorporar novos artigos e pode trazer mais novos monstros aí para dentro desse projeto de lei. Eu acredito muito que ele fará isso, mas nós estamos atentos e estamos acompanhando. Então, esse projeto hoje de 60 artigos, Tiba, é um verdadeiro monstro. É um verdadeiro monstro. É um verdadeiro cavalo de Troia para liberar, sim, o uso das drogas no nosso país. O deputado, o senhor lembra, me veio agora a lembrança de quando a discussão sobre a célula-tronco embrionária estava em alta, a igreja se posicionou, falou, é imoral, não se mata uma vida para tirar dela ali substâncias, elementos para tentar salvar outras, isso não é lícito, né? Não é ético, não é moral. E aí houve protesto, e o que aconteceu? Eles pegavam as pessoas com cadeira de roda, levavam para frente das igrejas, para frente do Congresso Nacional, cooptavam aqueles grupos de deficiente físico, levavam lá para protestar, para levar à frente a aprovação da pesquisas com célula-tronco embrionária. E a grande mídia, covarde como né, eles começaram a usar o termo, né? Células-tronco, 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 e não especificavam que o problema era a célula-tronco embrionária. A igreja nunca se posicionou contra a pesquisa de célula-tronco, mas célula-tronco embrionária. E o que acontece? Começa as pesquisas,
né? E começa os resultados. Todos os cientistas abandonaram a vertente de pesquisas com célula-tronco embrionárias e migraram para as células-tronco adultas. Todos, até mesmo o Bambambam, o militante da célula-tronco embrionária, largou. Por quê? As pesquisas com células-tronco embrionárias eram um desastre. Provocavam câncer, não tinham resultado. Em contrapartida, as células-tronco adultas foi um sucesso, muito promissor. Mas ninguém falou nada. Depois calaram a boca, nem mencionaram mais. Não, usamos o termo célula-tronco. Aí não toca mais o célula-tronco embrionário. Você pode ouvir falar, ninguém fala mais nesse assunto. Porque mostrou-se de fato que não era apenas imoral, mas ineficaz e gerava problemas, né? Então, essa ânsia de colocar uma causa, né, de se levantar um escudo, levantar um cavalo de batalha para poder amparar conquistar um objetivo, isso é ridículo. Entendeu? Então, você pega lá as pessoas que estão enfermas, as crianças que precisam de uma solução para um problema, né, e faz delas assim, um símbolo, como se a solução para a vida delas é a aprovação daquele projeto de lei. E eles querem emplacar isso, né? Se esse projeto de lei vai possibilitar que essas crianças que estão sofrendo sejam salvas. E é mentira! Mentira. É mentira, eles estão querendo uma cultura da maconha. Então, eles querem liberar a maconha para passar no cabelo, maconha para fazer barra de cereal, maconha para fazer sapato, para fazer roupa, maconha para fazer tudo. E você criar, e você vai ter que plantar, você vai liberar o plantio. Ah, que beleza. Agora, imagina o que é o Estado fiscalizando os plantios de maconha. Ai, que maravilha. Agora liberou o transporte, liberou o cultivo, a importação, exportação, tráfico, já não existe mais. Então, olha o tamanho do problema que isso pode causar para nós. E até hoje, como você falou, né, Tiba, nenhuma pesquisa dessas apresentou algum resultado sequer positivo para qualquer tipo de doença. Mas o que eu achei interessante foi o que você falou, está em aberto. Existe ali o órgão para se verificar. Né? Está aberto. A empresa, a indústria farmacêutica, né, química, que quiser, ela pode entrar com o processo de verificação. Mas por que eles não querem? Porque eles não querem só isso. Eles querem vender o bolo, a bala, a pamonha, o pudim, a sopa. Eles vão falar que a barra de cereal é ótima. E assim vai se disseminando uma cultura em um país como o nosso, de dimensões continentais. Agora, olha só, sabe, Tiba, eu ouvi pessoas falando, porque o relator desse projeto, ele é um médico. Só que ele está extremamente queimado entre a classe médica. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina já, inclusive, se posicionou por 2 vezes sobre esse tema. A primeira vez foi em 2014, com a resolução 2113. E eles falavam assim, deixa clara a escassez de estudo que sustentam o uso terapêutico do canabidiol, um dos componentes da cannabis. No mesmo passo, um reduzido número de estudos tem demonstrado ação terapêutica do canabidiol em crianças e adolescentes com epilepsia refratária aos tratamentos convencionais, observando-se, todavia, que até o momento, sem resultados conclusivos quanto à sua segurança e eficácia sustentada, o que exige continuidade dos estudos. E agora, em 2019, por conta da tramitação também do projeto de lei, o Conselho Federal novamente se manifestou e falou assim, o Conselho Federal de Medicina liberou no Brasil apenas o uso compassivo do canabidiol como terapêutica médica, exclusiva para o tratamento de epilepsias, exclusivo. Não é igual o projeto do deputado Luciano, que não tem critério nenhum terapêutico. É sem critério, vale para tudo. É ótimo para tudo, tipo.
Tá? Se quiser voltar a ter cabelo... Esses são os homens da ciência, né? Os homens... Os homens da ciência. É tudo comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Aí pega um médico, pega lá um pediatra, que atende criança. Não, vamos escolher esse aqui, esse vai ser o relator. Porque esse não tem nada a ver, não tem nenhum pronunciamento dele falando que esse é o primeiro passo para a liberação da maconha, né? É uma estratégia, nós estamos aqui, ó, caminhando para o desenvolvimento, né, do nosso país e vamos liberar geral. Não, esse é um médico, atende criancinha, né, pediatra, então esse vai ser o relator. Então, tudo é pensado e tudo é escolhido a dedo. E olha o que o Conselho Federal de Medicina fala, né? Então, ele estabelece para qual uso deve ser feita o medicamento e coloca lá ainda, reiterando a sua posição, o Conselho publicou a nota em maio de 2019, informando que o uso da cannabis, a maconha, ainda não possui evidência científica que demonstre a sua eficácia aos pacientes. Desse modo, a regulação do plano e uso dessa droga coloca em risco esse grupo, além de causar forte impacto na sociedade em sua luta contra o narcotráfico e suas consequências. Ainda assim, a Anvisa, agora, que é o órgão sanitário, né, competente para fazer análise, né, ela já permitiu o uso, inclusive o plantio no Brasil, de acordo com o seu regulamento. Por exemplo, em Toledo, no Paraná, já é feito, já tem indústria produzindo a maconha para os fins medicinais, com base nessa resolução da Anvisa, Tiba. Então, é importante reforçar as famílias. E aí está a nossa preocupação e a minha preocupação também, que é de trazer segurança para as pessoas que farão uso desse possível medicamento. E para qual terapêutica ele deve ser utilizado? Para qual terapêutica? Não é possível. Nem vi que a gente utiliza para todo tipo de doença. Né? Tem critérios, tem coisas específicas. A gente não sai tomando medicamento de qualquer forma, porque deu na nossa cabeça e ele é bom. Então, nós temos que ter um mínimo de responsabilidade com esse tema. E agora, Tiba, em maio, inclusive nesse mês de maio, no início do mês de maio, teve uma posição da Conitec com relação a esse tema. Né? Ali que eles fizeram a análise, então, lá em dezembro do ano passado, iniciou ali a discussão. Eles fizeram, então, a análise e colocaram assim, ó. Né? Foi feita ali o pedido de incorporação do canabidiol pela Conitec, só que, no entanto, o plenário da Conitec decidiu por unanimidade recomendar a não incorporação do canabidiol, medicamento antiepiléptico, no SUS. Eles consideraram que não há evidência suficiente para justificar a incorporação. Então, se não há evidências, como que eu, por um projeto de lei, vou autorizar que toda a população brasileira faça uso não só de todo tipo de medicamento, como também de todo produto alimentício que for produzido, de todo produto de beleza que for produzido, porque a maconha, do dia para a noite, virou o salvador da pátria da nação brasileira. Eu não sei, Tiba, como que eles ainda não falaram que é boa para a Covid também. Eu não sei como que não lançaram ainda isso, porque daqui a pouco é o que falta, talvez até eles estão deixando como uma carta na manga ali para a reta final, né? Para na hora que for para o debate ali no plenário. Mas eu acredito ainda no bom senso dos nossos parlamentares. É preciso, Tiba, mobilizar as famílias com relação a isso, porque é mais um braço da cultura da morte, da promoção da cultura da morte no nosso país. E por isso, as famílias precisam se posicionar, se levantar em todo o território nacional contra a aprovação do PL 399 de 2015.
Veja que em 2 semanas de trabalho e luta nossa lá no plenário da comissão, nós já conseguimos ali equilibrar o placar, já está 18-16. Eu acredito que se naquela reunião nós tivéssemos mais uma votação, nós já tínhamos chances de empatar ali o placar. Mas isso não é suficiente. É preciso mostrar para o presidente da Câmara, o atual presidente, o deputado Arthur Lira, os demais líderes de partido, que esse não é o caminho. Esse não é o caminho para autorizar as pessoas a fazer uso de um medicamento. Tiba, você vai se lembrar, lembra da fosfoetanolamina? Aquela substância que curava o câncer, que surgiu através de um vídeo aí que viralizou nas redes sociais? Essa substância foi aprovada lá no Congresso por um projeto de lei, por unanimidade, no mandato passado. Virou lei, foi sancionada. Só que o que aconteceu? O Conselho, se não me engano, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o governo parou a pesquisa e os estudos com relação à eficácia desse medicamento, porque não comprovou eficácia, e as pessoas ficaram ali acreditando que, de fato, aquela pílula podia curar o câncer. Mas os estudos mostraram que não. Todos nós queremos, todos nós, Tiba, eu, você, todo mundo que está assistindo essa live, todos nós queremos que haja essa inspiração aí sobre os nossos pesquisadores, cientistas, para que desenvolvam medicamentos que sejam eficazes no tratamento dessas doenças graves. Todos nós queremos. Agora, gente, não é no Congresso Nacional que os medicamentos vão surgir e vão poder beneficiar as pessoas. Veja, Tiba, que os mesmos que criticaram o presidente Bolsonaro por ter feito um vídeo falando para as pessoas que ele tomou cloroquina e 2 dias depois ele estava melhor, são os mesmos que estão defendendo medicamentos sem critério terapêutico para a população brasileira. Olha a incoerência. Fica claro que existe a tentativa de se produzir algo além de um medicamento. Isso aí está evidente. Esses que estão forçando essa barra é a galera da esquerda. Vamos jogar aqui bem limpo. A galera da esquerda que está ligado, sim, a estas pautas progressistas e liberais. Né? Elas são, de fato, liberais em tudo, em todos os sentidos. Esses que querem a legalização do aborto também, entendeu? Esses que militam contra a liberdade de expressão, contra a liberdade religiosa. É essa turma, entendeu? E eles gostam, sim, da tal da maconha, entendeu? Eles querem que a maconha seja, de fato, uma substância liberada e recreativa. E eles já denunciaram isso quando saiu aquela gravação pega de surpresa ali no Congresso, quando eles estavam tramando qualquer estratégia. Eles mesmos disseram, vamos colocar as crianças, vamos emocionar as pessoas, a gente copta os médicos que vão ganhar prescrevendo, e depois a gente consegue o nosso objetivo, que é a liberação para fins recreativos. Eles mesmos disseram isso, você não precisa inventar nada, entende? Então, eles mesmos denunciam. O presidente da comissão disse isso. O presidente da comissão disse isso. O presidente da comissão. Pois é, que hoje está aí presidindo a comissão. Agora ele não fala mais, viu? Agora ele não fala mais. Mas em 2009, quando o presidente era o Lula, ele falava. Em 2013, ele falava. Agora, como mudou o presidente, ele não fala mais disso, mas já falou. Tá inclusive, tem vídeos no próprio canal dele no YouTube. E está registrado. Então, você vê a intenção, né? Não é para ajudar as pessoas, não é para curar as pessoas, eles não estão com evidências científicas para isso. Eles querem, de fato, fazer a cultura da maconha no Brasil. Eles têm interesse nisso, e existe também o interesse das indústrias nesse processo todo. É um interesse financeiro. Sabe por que cannabis medicinal e maconha medicinal? Então, existe diversos medicamentos feitos a partir de veneno. Você sabe disso. Por exemplo, o veneno da jararaca da mata, né, que serve para hipertensão e insuficiência cardíaca.
tem a saliva de um lagarto nativo lá dos Estados Unidos, que é utilizada para diabetes. Mas você nunca ouviu falar em veneno de cobra medicinal. Você já ouviu falar? Pois é. Você já ouviu falar de saliva de lagarto medicinal? A gente nunca ouviu falar, nunca viu usar essas expressões, né? Por que usam a expressão cannabis medicinal ou maconha medicinal? Ninguém, nenhum de nós, quer levar uma picada de jararaca para tratar a hipertensão. Já ouviu alguém? Eu vou tomar uma picadinha aqui da jararaca porque é boa para a hipertensão. Ninguém. Por que é que se extrai o canabidiol da folha da maconha? As pessoas se referem ao remédio como maconha medicinal. Por que eles fazem isso? Por que eles estão usando isso? Né? Na hora de extrai ali uma molécula entre mais de 400 moléculas que existem na planta. Mas eles usam o termo maconha medicinal. Por quê? Parece até piada, né? Eles fazerem isso. Parece piada, mas, na verdade, é parte da estratégia daqueles que querem banalizar a liberação das drogas no nosso país. Uhum. O uso do termo, Tiba, é proposital. Porque sugere que a maconha em si, ela é medicinal, é boa. É boa, esse negócio aí que é ruim, não, é tudo conversiado. A maconha é medicinal, é boa, confundindo assim o uso clínico com o uso recreativo. Que no caso, sobre o uso recreativo, eles sabem que a população é majoritariamente contrária. Então, o termo maconha medicinal foi escolhido, Tiba, a dedo. Eles escolheram a dedo, porque dá a ideia de que fumar maconha faz bem. Faz bem para o corpo, vai fazer bem para a tua saúde, vai sair um monte de produto alimentício que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, vai sair produto de beleza que você vai ficar mais bonito, vai rejuvenescer, usando a maconha, é ótima a maconha, né? Vai fazer sapato com maconha, você vai ficar mais bonito com um sapato de maconha no pé. Então, eles olha, é uma loucura, quando você pega para ler o relatório. Tanto que o relator, todas as vezes ali no debate, ele fica calado, ele fica mudo, e na hora que ele abre a boca para falar, ele não fala uma vírgula de nenhum capítulo, de nenhum artigo, dos mais de 60 artigos do substitutivo dele. Claro. Quem tem que falar somos nós. Nós que lemos o substitutivo dele, nós que temos que denunciar e mostrar para a população a verdade, mostrar para as pessoas que estavam ali apoiando com a boa intenção. Não, agora meu filho que tem epilepsia refratária vai poder usar, agora está reacendendo a esperança aqui no nosso coração. Então, nós estamos junto com você, deputado, nós vamos te ajudar, né? Então, quando a gente começa a mostrar para essa parcela da sociedade que estava sendo enganada a verdade, a gente demonstra aí claramente o cavalo de Troia. Então, que o povo brasileiro se posicione, porque nós estamos aí prestes, esse projeto, Tiba, ele é conclusivo nas comissões. Veja que o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele deu um despacho ali, né? Então, é um despacho mesmo que é para atropelar. Se ninguém percebesse, eles já tinham aprovado. Se não tivesse deputados com coragem de ir lá para cima da mesa e parar a comissão, eles já tinham aprovado. Já estava no Senado Federal. E no Senado, Tio, palavras do senador Eduardo Girão, que é um grande defensor da vida lá no Senado. Talvez um dos únicos, dos poucos que nós temos lá. Palavras do senador Eduardo Girão, do estado do Ceará. No Senado, se chegar lá, vai passar como um caminhão, vai atropelar tudo, vai passar, vai ser aprovado. Por isso, nós temos que lutar para que cada vez mais os deputados dos nossos estados, que representam o povo brasileiro lá no Congresso Nacional, compreendam o que está por detrás disso e se posicionem contrário à aprovação desse projeto de lei. Sim, excelente. Alguns usam até a desculpa de que a cannabis é uma planta, é natural, tem na natureza, Deus criou, né? É natural.
você usou o exemplo, veneno de jararaca também é natural. Vai lá tomar, vai, bobão. Aqui, ó, aí tem eu vi aqui no comentário, eu não acompanhei muitos comentários, mas tá aqui, ó. Se maconha para você faz mal, fica longe. E crie seus filhos para ficar longe, o Josué. Mas é uma erva, planta, criada por Deus. Estou mentindo? Não, é uma erva, uma planta. De fato, uma erva, uma planta. Também jararaca vai lá botar seu bracinho para ela dar uma mordidinha, é tão natural. Vai lá no jaracutu, é tão natural. Então, é natural também o leão comer outros animais menores. Você é menor, pula lá na jaula, é natural, né? É a lei da natureza. Então, vai comer tudo que tem de natural para você ver, bobo, que você vai, onde você vai parar, entendeu? Então, assim, o fato de ser uma planta não muda em nada, né? É uma substância diferente. Aí tem outro comentário aqui a respeito. Cadê? Falando sobre a questão. Aqui, ó. Vai lembrar que o álcool a igreja aprova, porque tem fins medicinais. E ele mata e destrói famílias. Maconha é uma planta. A Fernanda Lino. Agora é o seguinte: a igreja não aqui, ó, aprova o álcool porque tem fins medicinais. Não, a igreja ela diz que o álcool, né, de uma dosagem equilibrada, que não altere as consciências, ele pode ser tomado sim, né? É diferente de quem se embriaga, porque tudo em excesso faz mal. Tudo, inclusive água. Você toma água demais, você morre afogado, né? Enfia a cabeça na piscina e fica 5 minutos ali. Você vê o que vai acontecer. Entendeu? Mata. Entendeu? Então, assim, o tabaco, né, no caso, ele não altera a consciência. Tem seus prejudiciais, né? Pode ser prejudicial, né? Tem as substâncias ali. Mas ele, consumido ali uma vez, uma outra, ele não altera a consciência. Já a maconha, sim, desde o primeiro uso, ela entorpece. E já altera as qualidades mentais e o comportamento, né? Então, o fato de ser uma planta também, né, e ser natural, muitas coisas a gente encontra naturais na natureza e são venenos que você não vai tomar porque você sabe que você vai morrer. É a mesma coisa. Então, assim, se tem algo de bom dentro das várias substâncias que existem na cannabis, esta substância precisa ser provada, ela precisa passar por um teste rigoroso de especialistas. E não é um grupo de parlamentares, burocratas, que vai decidir isso. Eles não têm competência para isso. Né? Não é na canetada, é que nem a célula tronco embrionária que a gente usou. Mas vamos sim, porque a célula pode ser uma esperança, aí pôs lá causando câncer nas pessoas. Entende? Que nem essa substância que o senhor citou aí, deputado, que para o câncer também, eu lembro, uma coisinha azul, né? Um comprimidinho azul. Fosfetalonamina. Uma coisa azulzinha, né? Isso. E aí a pessoa tomava e tal. E depois foi comprovado que não era, e foi na canetada. Então, o processo não é na canetada, o processo é científico, né? Mas não estão muito interessados em processo científico. Para eles, importa a causa, é o discurso, né? Com certeza. Imagina, né, Tiva? A gente já falou um pouco disso, né? Mas como que vai ser o controle aí dessas plantações e os nossos estados fronteiriços, né? Como que vai se dar o controle disso? Se essa proposta for aprovada, imagina o controle aí das plantações legais e ilegais. Vai ser praticamente impossível. Não vai ter como acompanhar. Como que nós vamos exigir da Polícia Federal, o Exército, que vem desenvolvendo aí um sistema chamado CISFRON, que é para proteção das nossas fronteiras? Está chegando agora no Paraná esse sistema. Eu, inclusive, coloquei recurso através das emendas parlamentares para ajudar, para acelerar esse processo de proteção das nossas fronteiras. Como que vai se dar? Como que vai conseguir controlar? É impossível. Impossível. Vai demandar tempo, gasto com recurso público. Imagina o gasto que isso vai gerar. E mesmo assim, a gente não vai controlar tudo. Ó, a folha da maconha é a mesma,
entendeu? Não tem maconha medicinal. A folha que vai ser usada é a mesma. Então, seja ela com ou sem THC, é a mesma folha, é o mesmo desenho, é o mesmo formato, não tem diferença. Então, apenas só pelo teste laboratorial, tipo, a gente vai conseguir comprovar se a porcentagem que está ali naquela folha da substância é a que está permitida na lei ou não. Porque a folha é a mesma. Como que nós vamos fiscalizar milhares de plantação em um país? É inviável, é impossível, não tem como. É o que eu falei, se legaliza, ou se estatiza todo o processo e fica a máquina gigante, um processo bilionário para regulamentar tudo isso, para verificar, para fiscalizar, para tudo, ou se privatiza, aí transforma os traficantes em grandes empresários, porque quem já está no ramo são eles, é óbvio, eles já estão com o processo, eles já sabem como é que faz, eles já sabem, já tem a clientela, eles serão os grandes empresários. Aí está lá o Marcola, Fernandinho Beiramar, o CNPJ do Marcola, para poder ser os grandes empresários do narconegócio no Brasil. É um absurdo, não tem justificativa. É um absurdo, Tiba. Em 2019, eu fui o relator da subcomissão de doenças raras. E agora, em 2021, 2020, não teve o andamento, porque as comissões ficaram todas paradas por decisão ali do ex-presidente da Câmara. E agora, em 2021, que retomou as atividades, foi reinstalada essa subcomissão, devido à importância que ela tem. Desses deputados que estão votando a favor da liberação da maconha, que estão lá na comissão especial, nenhum deles está lá na subcomissão trabalhando. E eles estão pagando de preocupados com os doenças raras, né? Nenhum deles, está lá no trabalho duro. Vamos aqui discutir política pública. Vamos lá cobrar o governo federal. Vamos conversar com o secretário lá de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Vamos fazer como eu fiz no final do ano passado, Tiba. Esse medicamento Spinraza, ele estava à discussão ali para AME tipo 2 e tipo 3. Ele tinha sido liberado para AME tipo 1, mas faltava para as outras fases, outras categorias ali, nomes que existem da doença. E daí tinha um processo tramitando na Conitec. A Conitec deu um parecer pela não incorporação, mas ainda restava uma chance, que era uma audiência pública para que as famílias fossem ouvidas. Eu pedi para o secretário de Ciência e Tecnologia, através de um ofício, e ele atendeu o nosso ofício e fez a primeira audiência pública da Conitec da história do nosso país. Então, uma ação aí concreta, mais uma ação do governo do presidente Jair Bolsonaro, mostrando o comprometimento que ele tem com essa população com doenças graves e doenças raras no Brasil. Qual que foi o resultado? A Conitec, após ouvir as famílias, as evidências científicas, a eficácia no uso do medicamento, como que eles conseguem comprovar isso? Porque muitas famílias estão fazendo uso do medicamento através da via judicial. Então, como eles já vêm fazendo uso, eles conseguem, assim, mostrar os resultados. E quando nós conseguimos isso, a Conitec, então, decidiu por incorporar, não foi na totalidade, mas decidiu incorporar para determinadas doenças, ali da AME tipo 2. Então, isso foi um grande avanço, foi um grande passo, foi uma grande vitória. O deputado agiu, mas da forma correta. Junto à Conitec, eu não interferi, eu não participei da reunião, eu não interferi no processo, eu pedi por um ofício para que fosse feita audiência pública, porque está lá no regimento da Conitec que eles podem fazer, só que nunca fizeram. E pela primeira vez aconteceu. E o resultado foi positivo em favor das famílias que vão ser beneficiadas. E nós estamos falando de um medicamento de R$300 mil. Você acha que o governo vai medir esforço para incorporar um medicamento de R$2 mil se ele está incorporando medicamentos muito mais caros? É óbvio que não. Mas o que falta? Falta a indústria parar de ficar financiando
publicações, financiando a grande mídia com publicações falando de que o remédio é bom, que cura tudo, que é bom para tudo, e entrar na Conitec, que é o órgão que precisa para poder beneficiar essas famílias. Se de fato é bom, vamos lá mostrar a eficácia. Vamos lá debater sobre a dosagem. Estão com medo de quê? Estão com medo do quê? Vamos pedir. É algo que vai trazer benefício para a população, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quem vai fazer essa análise é o governo federal, com os órgãos competentes. Qual é o medo? É porque a preocupação não é as pessoas com essas doenças graves. É outra preocupação. Outra preocupação. É outra preocupação, totalmente. Olha, nós vemos o desastre que surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos, onde liberaram o uso das drogas até mais pesadas. Houve aquela política de distribuição de seringas, né, pela cidade. E o que aconteceu com São Francisco, que era um lugar turístico, um negócio, está se acabando. As pessoas não querem mais ir para São Francisco, porque lá aqueles entulhos de seringas esparramadas pelo chão. E o pior, fizeram até um mapa apontando onde tem mais cocô humano. É porque as pessoas começaram a defecar na rua. E aí as pessoas começaram a fazer um mapa onde existem mais, para os turistas não chegarem ali naquele lado, porque foi um desastre. O que está acontecendo aí? Em Amsterdã também, na Holanda, né? Eu estive lá em Amsterdã, e onde a maconha é liberada, mas, não, tem as restrições, só pode isso aqui, só pode ser usado naqueles lugares. Mentira! Lá no meio da cidade, no centro, todo mundo andando com droga para lá e para cá, entendeu? E drogas, e os números são terríveis, né? E drogas nas bancas que vendem sementes de tulipa, semente de rosa, de tudo mais, está lá semente de maconha junto, e virou. E o que é Amsterdã? Que baixeza, que, meu Deus do céu, dá tristeza. Você passava nas ruas, aquelas cabines com prostitutas assim, nas vitrines, como se fossem carne de açougue, expostas, como produto, sabe? Sendo usadas como uma coisa que você vai lá e usa. É terrível, é triste de ver. Sabe, a cidade está afundando, literalmente afundando. Olha só, os prédios estão caindo. Isso, para mim, não é à toa, isso é um sinal. Amsterdã, a Holanda, ela está caindo, está afundando, está abaixo. Eu passei do lado de um rio, uma coisa impressionante, passamos do lado do rio, o rio, e um barranco, depois, assim, onde o carro passava, para baixo, uma planície grande, assim, e a cidade lá embaixo. Eu fiquei olhando e falei, não, como é que é isso? Eu falei assim, o rio transborda, como é que faz? A água vai para lá. Já está abaixo ali do nível do mar, se acontecer um tsunami, alguma coisa, acabou, já enche tudo ali. Você vê, a degradação moral, ela afeta em todos os sentidos, sabe, uma cidade. E você vê o exemplo de São Francisco, o exemplo do Uruguai, onde se aprovou o aborto e a maconha, o aborto subiu 35%, o comércio ilegal é 60% do comércio ilegal da maconha, 60%, ou seja, não acabou com o tráfico, fortaleceu o mercado negro. O mercado negro sempre vai acontecer porque vai adquirir produtos com preço mais baixo, porque não tem que pagar impostos, enfim. Ou seja, não tem solução para esse tipo de coisa, entende? Não é como uma cerveja ou um tabaco. A coisa é uma droga, tá? Uma droga que leva às outras drogas, que causa dependência e que afeta a nossa consciência no primeiro uso, tá? E não é brincadeira isso aqui, é natural. Veneno natural também, vai tomar, entende? Então, assim, deputado, você tem feito um trabalho excelente ali no Congresso. Foi bom o senhor ter abraçado essa causa e ter obstruído, inclusive, ali, aquele momento de votação, né? Eu vi as notícias, o senhor está sendo injustiçado. A grande mídia é a causa dela também.
né, essa pauta da cultura da maconha. E claro que nunca... É porque quando eu coloquei a mão no peito dele, ele já levantou gritando, dizendo que ele tinha tomado um soco. Então, todos os aliados dele que se levantaram ali já falaram que absurdo, né? Uma violência, onde já se viu. E daí já começou toda aquela narrativa, né? Em que eles invertem toda ali a história, né? Querem mudar totalmente o contexto. Eu sou muito mais alto, eu jamais daria um soco nem nele, nem em ninguém. Não tem tempo para perder com esse tipo de atitude ou comportamento. Sou um pai de família, tenho 3 filhos, tenho minha esposa, tenho vergonha na cara, não tenho tempo a perder com briguinha. Mas o que eu estava cobrando ali era que ele, como presidente, coordenasse os trabalhos, não conduzisse a comissão conforme a vontade dele, o desejo dele, que a gente não ia deixar. Então, eles usam dessa artimanha, eles usam desse discurso, eles usam aí, aproveitam da grande mídia, né, que disseminou, que de alguma forma foi bom, porque as pessoas daí, né, toma luz ali do assunto, peraí, mas liberar maconha, vamos ver, né? E daí as pessoas buscam também as redes sociais, vão se informar e, opa, peraí, aí já acende uma luz. Tanto que já teve as manifestações aí em apoio ao presidente Bolsonaro, Tiba, várias delas o povo gritando nas ruas, não ao PL 399. Então, essa massa, ela está crescendo. Ela está crescendo. A população sabe o mal que as drogas trazem. Está aqui, ó, Conselho Federal de Medicina contra, Ministério da Cidadania contra, Ministério da Justiça contra, Ministério de Direitos Humanos, Mulher e Família contra. Todo mundo é contra. Só esses deputados são favoráveis, são os descobridores de um novo medicamento que é o salvador da pátria, que vai curar todas as doenças. Pelo amor de Deus, é uma irresponsabilidade muito grande. Não, as pessoas que são a favor disso, deputado, eu acho que é o seguinte: ou não estão nem aí para a vida dos outros, estou nem aí o que vai acontecer com a vida dos outros, sabe? Ou tem interesses por trás. Porque não é possível que alguém que tenha a experiência de conhecer uma família destruída por causa da maconha, destruída, porque não para ali na maconha, essa pessoa sabe do estrago que faz. Mas quem não está nem aí para os outros, quem não está nem aí ou tem interesses por trás, vai militar para uma causa absurda dessa. Vamos em frente. Deu o nosso horário, passamos já até um tempo aqui, mas não tem problema. Né? Para o YouTube, vai pelo Instagram, que fica caindo depois de 1 hora. Mas, deputado, é isso. Foi muito bom. O senhor tem mais alguma coisa que queria acrescentar aqui? Ô, Tiba, só agradecer você aí pelo convite, né? Você, sua esposa, deixar um abraço para ela, para a família. Quando estiverem aqui em Brasília, nos avisem aí para a gente poder se encontrar, reunir nossas famílias aí também, né? E parabéns aí por todo o trabalho, toda a luta em defesa da vida, da família que você faz. Você é uma referência aí para o nosso país, né? De fato, né? É uma pessoa que fala e que faz, né? Que ajuda aí milhares de famílias, tem ajudado, tem feito essas lives, esses vídeos, tem promovido de fato a cultura da vida pelo país. Então, parabéns, a gente tem que aplaudir aí pessoas como você. Conte sempre aí com as portas do nosso gabinete abertas ali para ouvir sugestões, ideias. Estamos aí com a pauta do homeschooling caminhando aí no Congresso, parece que agora vai. Talvez não o ideal, mas nós vamos trabalhar por esse ideal. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos usar todos os artifícios aí que forem possíveis para a gente conseguir. Mas está avançando, está crescendo, né? Graças a pessoas como você, que são uma referência aí. A questão do aborto, né? O Congresso Nacional é, na sua ampla maioria, contra o aborto.
né? Mas hoje, Tiba, nós não temos aí um Congresso com 308 parlamentares, pelo menos, para aprovação de uma PEC ou coisa do tipo. Então, é necessário, né, que esse trabalho de pessoas como você, a DEA, fazem aí pelo Brasil todo, disseminando a cultura da vida, desperte pessoas aí com essa vocação, com esse chamado, que possam agregar e ajudar lá no Congresso futuramente, né? Porque nós precisamos de gente que fala e que faça. Tem muita gente que fala, tem muita gente com coragem, que sobe em tudo que é trio elétrico que aparece, ele está lá gritando. Mas ninguém foi lá gritar junto comigo na comissão. Se tivesse todo mundo que estava no trio no domingo, que estava no trio gritando comigo lá na comissão, não tinha nem acontecido a reunião. Mas, infelizmente, são poucos. Essa é a realidade, né? Graças às mídias, às redes sociais, a população está entendendo um pouco mais a importância que tem o papel do legislador, do deputado federal. Porque o povo escolhe o chefe do executivo e depois volta de qualquer jeito no legislativo, e não é assim. É muito sério. Tudo passa pelo Congresso. Você já parou para pensar, Tiba, que uma comissão especial ela é conclusiva? Ela pode liberar a maconha, o uso da maconha de forma recreativa no Brasil, sem passar pelo plenário da Câmara dos Deputados? Isso pode virar lei? Você já parou para pensar nisso? Então, é um papel muito sério. E se o deputado não estiver lá nessas comissões, que são estratégicas, a gente vai ser varrido, a gente vai ser atropelado. E tem muito, infelizmente, parlamentar aí que grita bastante, mas na hora do vamos ver ali no fronte de batalha, são poucos os que agregam e que ajudam de fato. Então, é preciso ter a pressão popular, a pressão das pessoas, a pressão do povo, o povo cobrando, o povo divulgando lives como essa, o povo falando para os deputados, assista a live, veja aí o que o Tiba está falando, veja o que o deputado que estudou o assunto está falando, né? O povo divulgando, compartilhando, mostrando a verdade dos fatos aí para as pessoas, porque senão, gente, a gente corre o risco de ser atropelado, de ver essa lei sendo aprovada e essa promoção, né, de mais da cultura da morte avançando, essa agenda da cultura da morte avançando aí no nosso país. Não podemos aceitar isso de hipótese alguma. É isso. Vamos batalhar e combater o bom combate, né, deputado? Vamos lá. Então, muitas pessoas não são, talvez, chamadas à vida pública, à vida política, mas são chamados a trabalhar em outros frontes, mas é sempre bom pensar que a gente precisa entender que tudo passa pelo Congresso, passa pelo Senado, passa pelo sistema que nós temos hoje, e a gente tem que ficar muito atento, porque senão os maus tomam conta. Vamos agir, ficar atentos. Muito obrigado, quero agradecer ao deputado, muito obrigado, Diego Garcia, agradecer também aqueles que participaram aqui, obrigado a N Drone, até fez uma doação aqui para o canal, obrigado, Deus abençoe, né? E a gente paga o StreamYard. Deus abençoe, obrigado, deputado, mais uma vez. Um abraço, Tiba. A gente tem que fazer mais, eu sempre falo, a gente tem que fazer mais vezes, porque... Vamos fazer. Temos vários assuntos aí, Tiba, vamos conversando aí. Muita coisa, hein? Esse Brasil, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Loucura. Olha, assim, agora, fora a live, né? Estamos ainda ao vivo, mas assim, saindo do assunto, entre amigos aqui, tem hora que eu me estresso tanto com o que eu vejo, sabe, assim, você fica com tanta raiva, né, de algumas coisas, a vontade que você tem de não vou desligar tudo, não quero nem saber mais desse assunto, vou viver minha vida. Aí, de repente, você para, mas eu não posso fazer isso. Porque eu preciso contribuir nesse processo de consciência das pessoas, de libertação das pessoas, porque nós estamos fazendo história, nós somos os cidadãos desse tempo, né? Não podemos lavar as mãos e a gente tem sempre que retomar. Mas que dá vontade, às vezes, de, sabe, chutar o pau da barraca. Imagino que você também tem a mesma sensação, né?
Tiba, você sabe que eu perdi meu pai aí no último dia 21 de março, recentemente. E eu estava aí nessas últimas semanas aí no fundo do poço, cara. Abrindo aí, você falou uma conversa entre amigos aqui, então vamos lá. Estava no fundo do poço e entrou na pauta esse projeto aí da maconha e eu pensei, meu pai lutou tanto para acompanhando eu e meu irmão para cima e para baixo, indo em tudo que era evento, atividade que a gente fazia na escola, nos esportes, em tudo, para sempre ali ir orientando e falando na nossa cabeça, não entra na droga, não aceite, não dê brecha, se vê teu amigo usando, cai fora, vai para outro caminho, se afasta dessas pessoas. Meu pai foi um guerreiro, e graças a Deus eu posso dizer que eu e meu irmão, graças a Deus, não fizemos uso aí desse mal e nunca faremos, e acredito que os nossos filhos também não, e vamos levar esse legado que ele deixou. E eu daí comecei a pensar em tudo isso e falei, meu Deus, eu não posso deixar essa lei ser aprovada assim, sem ter uma voz ali falando, gritando, né, defendendo, argumentando, fazendo contraponto, mostrando tecnicamente o erro que o parlamento está cometendo se for aprovado. E isso me ajudou a me levantar, Tiba, porque meu pai ele faleceu, e é claro, a gente que acredita, confia em Deus, a gente sabe que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Mas o meu pai foi no médico e o médico falou que ele não tinha nada. Deu dipirona para ele, mandou ele voltar para casa, e meu pai estava com Covid. E eu descobri, numa conversa como essa, numa chamada de vídeo, 7 dias depois que o meu pai teve o primeiro sintoma e que já tinha ido no médico, e o médico, um desses aí do nosso ex-ministro da Saúde, né, que baseia a sua vida, os seus estudos, né, as evidências científicas, né? Então, ó, o primeiro sintoma, fica em casa, toma dipirona e fica em casa, não saia não. Só vai para o hospital na hora que estiver morrendo. E, infelizmente, o meu pai, né, buscou o médico e o médico mandou ele de volta para casa. E eu descobri numa chamada de vídeo depois, 7 dias, e só que a gente não conseguiu reverter aquele quadro, os médicos não conseguiram, e ele veio a falecer 33 dias depois. Ainda lutou 33 dias. Uma pessoa saudável, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum problema de saúde, e por uma decisão como essa, irresponsável, de não orientar o meu pai sequer a fazer o teste no dia seguinte, né? Então, hoje meu pai não está mais aqui. É muito difícil para mim. E eu tenho pensado o tempo todo, sabe? Em tudo isso que você falou. Porque a gente abre mão de muita coisa. Minha filha, Maria Clara, ela aí está com 5 anos, vai fazer 6 anos agora, e eu não vi ela crescer. O meu filho Pedro, o tempo está passando, eu também não estou vendo. Agora vem a Helena. E eu sei que enquanto eu estiver nesse caminho, as coisas vão passar e eu não vou ver. Porque a gente abre mão e renuncia a muita coisa para poder seguir, trilhar esse caminho. Né? E você nunca, Tiba, nunca, pode pesquisar nas minhas redes sociais, me viu como presidente da Frente de Doenças Raras, usando algum paciente com doença rara para me promover. Nunca. E essas pessoas de má fé estão colocando nas suas redes sociais, tem um monte de deputado colocando criança com epilepsia, colocando nas redes sociais para dizer que o medicamento é bom. Eu nunca usei essas pessoas para promoção. Eu estou ali pela defesa da vida, pela causa, pela luta.
para que no país não avance essa agenda da cultura da morte, essa agenda em que eles querem promover também uma eugenia generalizada aqui no Brasil, liberando o aborto no caso de crianças com deficiência, ainda podendo ele acontecer ainda no pré-natal, e a gente sabe de tudo isso. Mas estão lá usando essas pessoas, colocando vídeo, postando nas redes sociais. Não, vamos liberar sim, vamos liberar, porque nós vamos votar contra e vamos se posicionar contra esse governo, que é contra o país, que é contra tudo. Então, assim, eu perdi um bem muito precioso por um erro. Eu sei que o meu pai foi salvo, mas eu perdi. Eu não consigo abraçar ele mais. Não consigo dar um beijo nele mais. Eu não consigo dizer eu te amo mais para ele. Então, isso para mim está sendo difícil. Mas eu fui eleito. Enquanto eu estiver no Congresso Nacional, pelo menos por mais esse 1 ano e meio, essas pessoas não vão usar de pessoas doentes, de pessoas com doenças graves, não vão fazer uso dessas pessoas para aprovar leis malignas como essa, que é o PL 399 de 2015. Não vão. Enquanto eu estiver no Congresso Nacional, eu vou lutar contra esses absurdos, contra essas aberrações, e nós vamos trabalhar muito para que no Brasil nós possamos, sim, ter pessoas que briguem, que lutam, que promovam a vida, assim como você, Tiva, que a gente tenha outros promotores da vida espalhados aí em todo o território nacional, porque a vida é um bem incalculável. A vida é um bem incalculável. Eu acho que você vai lembrar bem aí da emoção quando as nossas esposas ali no pré-natal, nas primeiras semanas de vida, o médico vai lá, coloca o aparelhinho e de repente começa tu. Aquilo ali não tem preço. É uma coisa inexplicável. E eu vivi essa experiência agora do outro lado, tio. Eu coloquei a mão no catéter do meu pai, ali na UTI, e pude sentir aquela força ali batendo e lutando pela vida. Nós não podemos deixar pessoas maldosas, essas pessoas que não estão ali disfarçados num verdadeiro teatro, mas está aí, as redes sociais não perdoam. Elas mostram a verdade, pesquisem. Vejam qual é a real intenção dessas pessoas. Não é promover o bem, é promover o mal. É promover, sim, a liberação das drogas, é promover a cultura da morte. Essas pessoas não mudaram de ideia do dia para a noite. Eles estão ali muito bem organizados e trabalhando a todo vapor. Mas enquanto a gente estiver lá, pode ter certeza, Tiba, vai ter um páreo duro ali que eles vão ter que enfrentar sempre. Porque a gente não vai deixar passar e nós vamos estar sempre em todas as comissões que for possível. Só se o meu partido me expulsar e me tirar de lá. Caso contrário, enquanto eles permitirem, eu vou estar lá lutando pelas famílias aí do nosso país. Que assim seja. Deus te fortaleça, deputado, que te derrame sobre você e a sua família uma graça especial, uma unção especial para enfrentar tudo isso. Hoje é o seu martírio, é a sua luta, é o seu combate. Deus coloca algumas pessoas em alguns frontes especiais, né? E hoje esse é o seu fronte. Algumas pessoas falam comigo, sempre estão falando. Falam, Tiva, você não pensa em sair para deputado, entrar na política? Mas muita gente já me falou isso. Eu falo, não vou, não é a minha, não é a minha área, não quero fazer isso. A não ser que Deus me peça isso mais para frente, mas por mim, agora não, sabe? Eu não tenho isso agora para mim e
por mim não tem, mas assim, eu vejo as pessoas que têm essa vocação e você é uma dessas pessoas, deputado, que tem lutado e dado a vida ali, né? Deus te colocou ali por misericórdia do povo dele. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, cada um no seu fronte. Hoje eu estou lutando no outro fronte, né? Pela minha família, pela vida, pela educação, e a gente vai somando esforços, porque assim ficamos mais fortes, essa rede interligada, que a graça de Deus nos sustente na nossa luta, que não nos falte pela intercessão da Virgem Maria. Eu confio muito a ela, a nossa nação, porque eu penso que um futuro muito doloroso nos espera, sabe, deputado? Muito doloroso, e tem algumas profecias, umas mensagens de Nossa Senhora que deixam isso muito claro, e que vai começar um tempo muito ruim para nós cristãos. E eu acredito que Deus use de misericórdia com o povo dele, de acordo com a oração, a súplica, né? E eu penso que ele coloca algumas pessoas em alguns pontos estratégicos assim na nação para retardar o processo ou para amenizá-lo. Eu vejo assim, eu vejo o seu mandato hoje aí, um deputado, como um desses que Deus coloca na frente para poder amparar o seu povo, dar um respiro, amenizar o que está por vir para nós. Não é um futuro muito promissor, no sentido de uma ascensão da fé, dos nossos bons costumes, mas ainda estamos em pé e estamos lutando. É isso mesmo. Eu ouvi de um bispo, Tiba, há alguns dias atrás, ele me falou uma palavra assim, um bispo do estado de Goiás, e ele falou uma palavra assim para mim. Ele falou: olha, Diego, vai demorar pelo menos aí uns 60, 70 anos para a gente ver mudanças no que diz respeito a tudo isso que nós estamos vendo avançando, essa promoção da cultura da morte, de tantas coisas ruins avançando no Brasil e no mundo. Vai demorar pelo menos uns 60 anos. E nós só vamos ver mudanças, de fato, se pessoas como você, que tem filhos pequenos, né, formarem e prepararem aí uma nova geração. Uma geração de pessoas que de fato sejam pessoas que levem essas boas práticas, os bons costumes, a verdade das coisas para outras pessoas e ajude a disseminar isso pelo mundo. Então, a gente ouve isso de um bispo, né? Ao mesmo tempo que você desanima num primeiro momento, mas depois, no segundo momento, você entende que você tem um papel importante, né, nessa hora. Então, e se tiver que ser assim, que assim seja, e vamos ter a coragem de estar cada vez mais unidos, né, para que a gente continue promovendo coisas boas pelo nosso país e cada vez mais e mais famílias crescendo sobre essa mesma base. Amém. Vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, né? Agora a despedida de verdade, né? Obrigado a todos que participaram. E até uma próxima oportunidade, deputado. Um abraço para sua esposa, para a criançada aí também, tá? Tendo uma oportunidade em Brasília, eu te mando uma mensagem para a gente se ver. É difícil agora sair da roça aqui, porque tem o bicho para cuidar, tem as galinhas, tem o porco, tem o terneirinho, tem o cachorro, tem que dar comida para esse povo, para esses povos aí, os meus bichos. Então fica difícil sair, mas assim, né, tendo uma oportunidade, a gente vai se ver. Com certeza, se Deus quiser. Um abraço aí para todo o pessoal, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, que estão apoiando, ajudando também. Que Deus abençoe a todos. Um beijão aí para minha esposa, a Bia, que é a grande apoiadora em tudo aí do meu trabalho. Sempre foi. Da minha família, um beijo para minha mãe, né, a Lourdes, está lá em Andirá, com certeza assistindo, acompanhando também. Meu irmão Douglas e os meus filhos, né, o Pedro, a Maria Clara e a Helena.
Um abraço aí para todas as famílias que nos acompanham e vamos à luta, não vamos desistir. Vamos lutar, vamos brigar, vamos em defesa da nossa família. Amém. Se eu não tivesse feito aquilo, Tiba, na comissão, aquele dia, talvez hoje a minha consciência estaria pesada. Não adianta a gente brigar, a gente vê um monte de gente com coragem aí na rede social, mas não tem coragem de enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas, então de nada ia adiantar. Hoje, graças a Deus, a gente ainda tem um fio de esperança. Isso permitiu que a gente abrisse ali um canal de comunicação com o presidente da Câmara. Ele nos ouviu na semana passada. Então, eu acredito muito que nós vamos conseguir aí arquivar esse projeto. Eu vou trabalhar por isso, nós vamos lutar por isso. Tem muitos deputados empenhados, focados nisso, nos ajudando. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. E mesmo que não venha o resultado, mas a gente está lutando. Precisamos lutar por aquilo que a gente acredita. Então, lute também, você que está nos assistindo, pela tua família, por aquilo que você acredita. Não vamos parar. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Um abraço, Tiba. Amém. Um abraço, deputado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Lembrando que amanhã também tem uma live, às 9 horas, aqui com o Adriano Gonçalves, tá? Psicólogo. A gente vai falar sobre a imaturidade. Vamos tratar sobre esse assunto, sermos pais, mães, maridos e mulheres melhores, mais maduros, para lidar com as situações da vida, com relacionamento com o filho, relacionamento com o esposo, com a esposa, né? Vamos aprender sobre o que é, de fato, uma maturidade. A gente espera aqui, então, amanhã às 9 horas. Um abraço, pessoal. Fica com Deus.